As doenças, elas acontecem muitas vezes de uma forma programada. Muitas vezes elas são fruto da imprevidência ou elas são fruto de algum compromisso, de alguma coisa que precisa ser aprendida numa determinada existência. Nem tudo é passado. Muita coisa acontece na presente reencarnação, no hoje desta existência. Nós adoecemos porque somos espíritos em evolução. A perfeita saúde, nós vamos adquiri-la no momento em que os nossos espíritos evoluírem mais, aperfeiçoarem-se mais. Então, quando uma moça está grávida, e a gente pergunta, você prefere menino ou menina? Ela diz, olha, tanto faz, desde que venha perfeito. Bom, e se não vier perfeito? Perfeito em quê? Porque aquela reencarnação, muitas vezes, ela já traz em si algo de congênito, algo de difícil tratamento, algo de difícil convivência. E a pessoa, a mãe e o pai, amam aquela criatura do mesmo jeito. Embora seja muito mais trabalhoso, naquele aspecto físico. Portanto, eu fico pensando assim, o que é o gene, o espermatozoide mais apto? É apto para quê? Não é para uma perfeição física, mas um instrumento de crescimento num determinado momento específico daquela trajetória evolutiva que o espírito vai aprender, vai vivenciar. Uma certa ocasião, o Chico estava com uma senhora e o filho dela não podia nem andar, ele não tinha os braços e não tinha as pernas. E aquilo representava um sofrimento enorme para aquela família, uma situação muito dura, muito difícil. E aquela mãe sempre perguntava ao Chico por que aquilo tinha acontecido, por que o filho dela tinha aquele problema, e ele ia levando. E em determinada ocasião, que ele pôde passar essa informação, ele disse a ela que aquela era a primeira oportunidade que ele estava tendo de viver uma encarnação inteira, porque ele já tinha tirado a própria vida várias vezes. Então, ele nasceu sem os braços, porque se ele tivesse os braços, ele podia atentar contra a própria vida. Não tinha as pernas, porque ele podia fazer a mesma coisa, se jogar de algum lugar. Então, que ele precisava de amor, de muito amor para se reequilibrar e para ter forças, para quem sabe na próxima encarnação ele poder então exercer toda a sua potencialidade, tendo o autocontrole. Além disso, aprendemos através da doutrina espírita que a justiça de Deus é perfeita, porque muitas vezes o indivíduo reencarna com problemas sérios, com uma cegueira, com uma limitação física decorrente de algum processo que ele semeou em outras encarnações, de aquilo que ele plantou em outras encarnações. É muito difícil para a gente compreender uma criança, um bebê, apresentando essas deficiências. E por que ele? E a doutrina espírita nos clareia isso. Muitas vezes o espírito escolhe esta prova, escolhe essa dificuldade como forma de se aprimorar. Então as doenças podem sim ter a sua origem em outra experiência física ou numa pedida do espírito para caminhar mais